Tá. Devemos invocá-lo enquanto o seu Espírito está próximo. A Bíblia nos fala que um dia, esse dia está muito próximo, onde a igreja do Senhor será arrebatada. E toda essa facilidade, vamos dizer dessa forma, que o homem tem tido de poder conhecer o amor de Deus, ela vai se desfazer. Onde muitos buscarão, muitos terão que pagar um preço muito alto. É uma verdade, nós devemos buscá-lo, nós devemos colocar a nossa vida diante dele, enquanto nós temos essa liberdade. Nós devemos sentir o seu cheiro, enquanto nós podemos ter o fato. Mas amém. Paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês dentro de um assunto que me chamou a atenção. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava me dizendo que ele entendia que era necessário que ele fizesse por onde, para que ele pudesse ter a atenção de Deus, para que ele pudesse ter as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre a vida dele. Ele estava dizendo que ele tem entendido que não é por aquilo que ele possa fazer, mas ainda a sua esposa não consegue entender e ela está procurando de todas as formas fazer por onde para chamar a atenção de Deus, para se sentir merecedora. E eu fiquei pensando que muitas pessoas, até mesmo pessoas que já são convertidas, elas têm encontrado uma dificuldade muito grande de viver essa dispensação que teologicamente é chamada a dispensação da graça, onde significa que Deus deu simplesmente como presente ao homem a salvação, que não é pelos seus esforços, não é por aquilo que ele possa estar fazendo ou deixando de fazer, e até mesmo aquilo que nós temos frisado bastante, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer não vai acrescentar nada ou diminuir no amor de Deus para conosco. Então quer dizer que a gente pode viver de qualquer jeito? Não. Nós temos que entender que realmente o Senhor nos deu o maior dos presentes. A maior vitória que poderíamos alcançar, nós não tivemos que lutar, mas o Senhor lutou por nós. É lógico que em gratidão e reconhecimento nós temos que viver o colocando em primeiro lugar em nossas vidas, fazendo dele a nossa razão de ser, de existir, fazendo dele ser o motivo de todas as coisas, em tudo aquilo que estivermos fazendo, tendo essa consciência que fazemos para a glória de Deus, fazemos para Deus, não simplesmente por fazer, mas nós temos prazer de fazer para Deus, aonde essa vida cristã vem a ser uma vida não debaixo de mandamentos, debaixo de um peso, debaixo de uma legalidade. Não. Glória a Deus. Hoje eu vou espumar. Mas eu estava pensando, e é importante de repente tratarmos desse assunto, de repente parece ser tão conhecido, mas ainda não tem caído de uma forma clara no entendimento de muitos, E eu estava pensando e justamente eu lembrei da passagem de Nicodemos, João capítulo 3, abra lá sua Bíblia comigo, João capítulo 3. É onde nós, ao entendermos esta passagem, este acontecimento entre um homem chamado Nicodemos e Jesus,
podemos ver justamente o encontro da graça com o legalismo, com a lei, com a religiosidade, aonde a gente tem que perceber o que prevaleceu, se foi a graça ou a lei. O que vocês acham? A graça, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse texto aqui. Não vou me adiantar muito, sempre eu falo isso, né? Que fico 2, 3 horas, né? Mas todos acharam, da Jô? Podemos ler? Capítulo 3, então diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer, e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Até aí. Amém? Vamos orar novamente? Abaixe sua cabeça. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor. Ainda temos muitas dúvidas, Senhor, mas nós temos entendido que o lugar mais seguro para nós tirarmos as nossas dúvidas é justamente na Tua Palavra. É justamente a Tua Palavra, Senhor, exposta, ensinada, revelada ao nosso coração. Senhor, no nome de Jesus, ensina-nos, Pai, a viver a Tua vontade, para que realmente nós venhamos estar vivendo de uma forma correta essa vida em abundância que Tu, Senhor, nos deixaste, Senhor, como herança. Ó Deus Todo-Poderoso, se não for pelo Teu Espírito, se não for, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor, ó Deus, mas muito mais do que ter o Teu poder, do que estar debaixo do Teu poder, nós queremos ter a Tua presença, Senhor. Nós queremos ter essa realidade da Tua presença em nós, aonde, Senhor, viveremos aquilo que foi falado aqui, não na esperança de nos encontrarmos contigo nesse dia, não, mas tendo uma alegria, Senhor, de ter a Tua presença, Senhor, constantemente, ó Deus, continuamente, Senhor, dentro do nosso ser. Deus, no nome de Jesus, a Tua Palavra tem esse poder de transformar. A começar da minha vida, transforma, Senhor, todo o meu ser, transforma o ser, a vida dos meus irmãos aqui, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Então é importante que nós entendamos que dentro desse texto nós encontramos um confronto entre a graça e a lei, a graça e o legalismo, né? Nós podemos ver que o homem, ele pensa que sabe tudo, e não é o adolescente que nós falamos essa semana no metade, né? Mas o ser humano, ele acha que ele sabe tudo e pode controlar todas as coisas, né? Interessante que ele tem se esforçado para estudar, tem pesquisado e realmente tem acrescentado muitas coisas ao seu conhecimento. E é interessante que este conhecimento se tornou uma ciência aproximadamente 99,9%. Isso tem sido uma realidade. O mundo tem se desenvolvido, as pessoas têm se desenvolvido. Agora, é importante entendermos que o mais importante acaba sendo mais importante do que 99,9%, é justamente este, parece ser tão pequeno, mas é justamente quando ele reconhece que tudo aquilo que ele tem acumulado, tem somado, não tem preenchido o vazio do seu coração, não tem preenchido o vazio da sua alma. Nós encontramos essas pessoas diante de nós. Se nós não vigiarmos, nós seremos envolvidos por todo esse conhecimento que está sendo oferecido a cada um de nós,
e abraçarmos a isso tudo e gastarmos o nosso tempo justamente absorvendo esses conhecimentos, e o principal acabamos deixando de lado, que é justamente o conhecer a graça e o amor de Deus. Aonde o homem, mesmo com todo o resultado adquirido, a soma desse conhecimento, ele pode ver que ele não tem a certeza da sua eternidade. Isso não tem trazido a ele a certeza da sua eternidade. E também não tem o levado a ter uma comunhão verdadeira com o Criador. É uma realidade. Ele não tem percebido a necessidade de confessar os seus pecados. Primeiro, reconhecer os seus pecados e confessá-los, para que ele seja perdoado. Aí sim, ele ter algo que realmente venha preencher o vazio do seu coração. Nicodemos, este homem, aqui nos fala que ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ele conhecia a letra, ele conhecia todos os estatutos, os mandamentos, de capa a capa, ele conhecia. Era um homem que vivia debaixo de uma legalidade, de um homem religioso. E eu vejo que, de uma certa forma, podendo imaginar o começo da sua trajetória espiritual, ele começou como muitos, tendo o desejo de realmente conhecer a Deus. Mas no meio de todo esse percurso, ele acabou invertendo as prioridades. Ele acabou entendendo que era necessário que ele pudesse produzir algo digno diante de Deus, para que realmente ele pudesse dizer: eu encontrei o que eu procurava. Mas com o tempo ele foi absorvendo conhecimentos, ele foi absorvendo tudo aquilo que a lei ensinava através da letra, da escrita. Mas é interessante que nós podemos ver que ainda lhe faltava o melhor e maior dos encontros na sua vida, que era justamente encontrar-se com Jesus. E é interessante que ele deve ter aprendido que era necessário que ele andasse debaixo de dogmas, debaixo de leis estipuladas, estabelecidas por homens. Era necessário que ele obedecesse cada ponto, cada vírgula daquilo que foi criado, daquilo que foi acrescentado pelo homem, para que pudesse, de uma certa forma, o homem, ao obedecer todas essas atividades, ele pudesse se sentir merecedor do amor de Deus, ou da presença de Deus. Então, nós podemos observar, se nós olharmos dentro de um contexto, na vida de um religioso, o religioso é justamente aquele que faz, de uma certa forma, por obrigação. E muitas vezes ele não percebe que ele está fazendo debaixo de uma obrigação para alimentar o seu orgulho. Aonde ele faz, ele cumpre, ele adquire todo esse conhecimento para que os outros possam ver o tanto que ele se esforçou e possa bater palma e dizer: você é o cara. Não é o Roberto Carlos, mas você é o cara. Uau! Interessante que isso tudo significa um homem religioso. E assim era Nicodemos. E eu fico pensando uma coisa: mesmo ele sendo conhecedor de toda a lei, mesmo ele sendo um doutor da lei, ele não consegue entender o que Jesus estava falando. A legalidade, o andar na obrigação de obedecer leis impostas para dominar a vida do homem, não o liberta. Essa é a verdade. E sem que ele perceba, acaba o afastando da luz da verdade.
da coragem de reconhecer que a verdade ela é ensinada de uma forma simples, ela é apresentada de uma forma natural, de uma forma muito clara, muito objetiva. Por que eu digo isso? Porque fala que ele procurou a Jesus na calada da noite, ele procurou a Jesus justamente, de repente, para não ser visto, porque ele era um doutor da lei. O que as pessoas poderiam dizer ao ver o doutor da lei procurando um galileu? Procurando um homem simples, porque Jesus era um homem simples. Procurando um homem que não tinha uma aparência que despertava o desejo de multidões. Simplesmente o viver debaixo de toda essa legalidade o impedia dele se expor. Ele não era livre, gente. Quem vive debaixo da lei, quem vive debaixo de dogmas, quem só sabe andar se estiver debaixo de mandamentos, nós olhamos e vemos pessoas que de uma certa forma, para seguir a Jesus, entre aspas, para estar, sabe, gozando pelo menos aparentemente falando de coisas espirituais, tem que andar debaixo de fardo, de jugo, sabe, aonde tem que ser o tempo todo ouvindo, os seus ouvidos ouvindo, dizendo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Irmãos, que vida é esta? Será que essa é a vida que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e nos deixou à disposição? Essa vida onde, para eu realmente lembrar de Deus, eu tenho que ter um fardo sobre a minha cabeça, eu tenho que ter algo que me pesa, aonde tudo aquilo que eu possa fazer é justamente como desencargo de consciência, porque se tornou mais importante as atividades do que me parar, do que realmente levar a minha mente ao Senhor, para poder agradecer, dizendo, Deus, muito obrigado pelo teu amor, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ter a Tua presença, mesmo falho do jeito que eu sou, mas eu tenho, Senhor, essa certeza do Teu amor para comigo, e isso, Senhor, constrange o meu coração, e cada dia mais, Senhor, isso me dá força para lutar contra o pecado na minha vida. O religioso, o legalista, ele vive e ele zela pela sua aparência, é importante a sua postura. É importante aquilo que ele usa para apresentar. Ele vai à noite procurar Jesus. Ele não consegue ser verdadeiro. Porque nessa atitude a gente pode ver uma pessoa que não é livre e vive debaixo de preocupações. O que os outros podem dizer a seu respeito? Ele está preso a regras, está preso a coisas criadas pelo homem. Mas ele fica curioso, porque aquele homem simples está oferecendo algo que ele procurava há tanto tempo. E o mais importante, não exigia regras, não exigia cumprimento de mandamentos, de dogmas, de coisas estabelecidas por homens, coisas essas que Nicodemos aprendera a andar debaixo. E é interessante que ele chega e age, até mesmo sendo simpático. No versículo 2, esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui é um elogio. O religioso sabe elogiar. O religioso, ele sabe. Mas a intenção, muitas vezes, não são verdadeiras. Ou as intenções não são verdadeiras. Mas Jesus, logo de imediato, ele desconsidera o elogio. Porque Jesus ele não embroma não, gente. Jesus, eu fico apaixonado porque ele era direto e objetivo. Ele chega e vai e toca no âmago da questão, na necessidade principal do homem. E diz para ele, olha,
Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O legalista não entende as coisas no mundo espiritual. O legalista não tem sensibilidade para perceber o que Deus possa estar revelando. Para ele é difícil, porque mesmo ele um conhecedor de toda a lei e anda em obediência a toda a lei, ele não tem uma vida além dessas coisas, aonde ele possa viver uma comunhão espiritual, uma comunhão real com o verdadeiro Deus, com o Criador da sua vida. E ele tenta trazer justamente as coisas espirituais para o entendimento, sabe, no mundo secular, no âmbito humano, no mundo material. Mas Deus, Ele quer nos tirar dessa dimensão, sem que nós tiremos o pé da realidade, mas Ele quer nos fazer homens e mulheres espirituais, pessoas que desenvolvem uma comunhão verdadeira com Ele. Pessoas cheias da sua presença, não cheias do seu poder, mas cheias da sua presença, aonde consegue discernir todas as coisas, porque Ele é espiritual. As pessoas não conseguem discerni-lo, as pessoas não conseguem entendê-lo de uma forma com clareza. Por quê? Porque elas não estão na mesma dimensão. Mesmo conhecedor de toda a lei, ele não percebera realmente o propósito, com clareza, o que Jesus anunciava para ele. E veja que coisa interessante, e ele rebate dizendo: mas como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da sua mãe e novamente nascer? E Jesus fala: versículo 10: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Você é um conhecedor de toda a lei, você é um cara que ensina, você é um doutor da lei, você tem a responsabilidade de levar as pessoas a conhecerem a Deus, e não consegue compreender o verdadeiro propósito do reino de Deus, de fazer homens e mulheres espirituais. Mas Jesus, como sempre, cheio de graça e misericórdia, Ele ainda aposta no ser humano. E ele responde, versículo 5: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o que é nascido da carne gera pecado, gera lei, gera legalismo. Aquilo que é nascido por obrigação não nasce na liberdade, não nasce em liberdade, irmãos. Não há transformação do interior, não há mudança de comportamento. Por quê? Porque o que é movido, o que é nascido pelo legalismo, fica só na mente. E o conhecimento do intelecto não revela realmente a mudança no espírito do homem, no profundo do homem. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E Jesus fala: olha, você precisa entender, o que é nascido da carne gera pecado, porque é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário que o homem entenda e permita que eu leve, Jesus dizendo, além, que essas barreiras caiam por terra, aonde não mais o homem viva debaixo de regras, debaixo de uma lei, debaixo de um legalismo que não pode salvar a sua alma, mas por mais que ela sirva como uma moral a ser obedecida, ela não pode salvar a alma do homem. Mas eu posso, eu vim, Jesus falando em uma certa ocasião, não para excluir a lei, não para anular a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Aquilo que a lei não pôde fazer e não pode fazer, eu posso. Louvado seja o nome do Senhor. Não te maravilhes de ter te dito, necessário é nascer de novo. Interessante que, ao mesmo tempo, quando ele mostra
a sua falta de sensibilidade espiritual, de entendimento das coisas espirituais, nós podemos ver também naquele momento, no versículo 4, voltando, um coração de um legalista sendo tocado, sendo alcançado. Jesus, ele começa a martelar, desde o versículo 5 até o versículo 8, ele começa a martelar, vai quebrando o coração duro do legalista, Nicodemos. Não existe outra forma e outra maneira do nosso orgulho ser quebrado, se não for através da palavra de Deus. Não existe outra forma de sermos curados na nossa alma, se não for através da palavra de Deus. Não existe entendimento correto das coisas de Deus, das coisas espirituais, se não for através da palavra de Deus. Jesus falou, e conhecereis a verdade, João 8 e 28. Vamos lá. Versículo 32 de João 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade é aquela ensinada, revelada, através da graça em Jesus Cristo. Jesus, de uma certa forma, trazendo em miúdos aqui, usando expressões que nós as temos no nosso dia a dia, Jesus, ele começa, de uma certa forma, a alcançar o coração de Nicodemos. Ele começa, a quebrar todo esse legalismo que movia a vida desse homem sincero. Jesus, ele começa a dizer, olha, Nicodemos, entenda uma coisa, você não pode ajudar um cego simplesmente acendendo a luz para ele. O que vai mudar? Você não pode aumentar o volume e ajudar um surdo. Está vendo a diferença entre a graça e o legalismo? Jesus estava dizendo, olha, você precisa entender, não é possível o interior do homem ser mudado, simplesmente mudando a sua aparência de apresentação. Você não pode enganar a Deus, vivendo de aparência e se justificando pela obediência de mandamentos, de regras, de dogmas. Quando eu digo regras e mandamentos, estou dizendo de coisas criadas pelo homem. Você precisa fazer para merecer. Você precisa, se você não fizer, Deus vai te punir. Você não pode tirar o cabelinho da sobrancelha do lado direito, da parte de baixo inferior. Não pode tirar. Você não pode, colocar uma meia vermelha e outra laranja. Não pode, misericórdia. Eu estou dizendo de uma forma mas são coisas que nós vemos sendo ensinadas. E ao invés de trazer liberdade para muitos sinceros crentes, ter levado pessoas a viver debaixo de um fardo, de um jugo pesado, e com isso não consegue perceber que Deus já perdoou, que Deus já deu oportunidade para o começo de uma nova história, porque a lei cobra, a lei não deixa de esquecer, a lei ela não perdoa, ela pune. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa entender que eu te apresento a graça. Nós vemos aqui nesse encontro uma colisão entre duas filosofias de vida, duas visões
ensinamentos a respeito da salvação. Nicodemos, ele pensava, as pessoas tinham que fazer as obras, como nós encontramos nos dias de hoje, que tudo era uma troca, que o homem deveria merecê-la. Irmãos, quem de nós merecemos alguma coisa? O que nós merecemos, ou o que nós merecíamos, era a condenação eterna. Agora a gente também encontra um outro lado verdadeiro. Enquanto Nicodemos pensava e agia debaixo desse legalismo, Jesus, ele apresenta Deus, que se responsabilizou para fazer todas as coisas. Que a salvação é um presente dado por Deus, que o homem deve simplesmente aceitar, ou aceitá-lo como presente de Deus e viver agradecido. A humanidade tem que fazer, assim a lei ensina. Deus não faz. O legalismo, ele ensina que a salvação vem como pagamento pelos feitos realizados. E com isso vai afastando a verdade que é a salvação é um dom dado por Deus, baseado na morte de Cristo. O legalista acredita que a suprema força por trás da salvação está no próprio homem, alcançar o nirvana. Se tiver uma aparência correta, se falar de maneira adequada e pertencer ao segmento correto de um grupo, que é correto, aí você vai ser salvo. Neste caso, o peso da responsabilidade não é de Deus de salvar o homem, mas é do próprio homem conquistá-la. Interessante que Jesus, ele vai dizendo: olha, Nicodemos, parece distante de tudo aquilo que você tem aprendido e de uma certa forma tem se esforçado para obedecer, aonde você chega a uma conclusão, deve chegar a uma conclusão que isso não te dá condições de você entrar no reino do Pai, no reino dos céus. Mas é necessário que você entenda uma coisa: o vento sopra para onde quer, e ouve a sua voz, ouve o som do seu movimento, mas não sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Jesus está dizendo: você deve sair do conhecimento, você deve sair daquilo que é palpável, você deve sair da lei e permitir que eu te leve à prática da fé. Você não precisa fazer nada, Nicodemos. Você precisa crer nisso que eu estou te revelando, nisso que eu estou te ensinando. Tudo é pela fé, Nicodemos. A carne não pode gerar nada de bom, mas é o Espírito que gera um novo nascimento. É necessário que nasça da água, pela lavagem, pela regeneração, pelo poder da palavra dentro do ser do homem. É necessário que nasça do Espírito, aonde você simplesmente se entrega, crendo, e simplesmente confiando, permitindo que Deus te leve para onde Ele queira, aonde a vontade dele prevaleça na tua vida, aonde ele vai ser o primeiro, aonde ele vai ser a razão, o motivo por que você se levanta em todas as manhãs. Se nós entendêssemos um pouquinho dessa verdade, e quando levantarmos, mesmo cansados, levantarmos as nossas mãos e declararmos: Deus, muito obrigado,
Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela certeza da tua presença. Muito obrigado, Senhor, que não é por aquilo que eu faço, mas tu me escolheste amar antes que eu pudesse ser criado. Senhor, se nós fizéssemos isso todos os dias, com todo respeito, a depressão, esses problemas da alma teriam dificuldades de entrar na nossa vida. Porque isso significa que nós nos prostramos reconhecendo a nossa fragilidade, o nosso limite, e colocando tudo diante de Deus, dizendo: Deus, em Ti eu vou viver esse dia, para Ti eu vou viver esse dia. Não há nada, sabe, que seja fora de uma regra geral. Somos falhos. Queremos desistir muitas vezes, temos essas dificuldades emocionais dentro de nós, mas nós temos uma palavra que tem que ser acatada pela fé. Deus, em Ti eu sou mais do que vitorioso, em Ti eu sou mais do que vencedor, em Ti eu posso todas as coisas, Senhor. Não fazer dele a nossa última opção, ou fazer dele, sabe, uma das não, mas fazer dele a nossa única opção. Levantarmos e dizer: Deus, muito obrigado pela noite que me concedeste. Tive problemas, tive dificuldades, mas graças a Ti não foi roubada a certeza da minha vida eterna. Não foi roubada a certeza do Teu amor para comigo. Não foi tirada essa certeza que Tu me amas, que Tu estás comigo e que Tu és fiel. Mesmo eu não sendo, Tu és fiel para cumprir todos os Teus propósitos na minha vida. Vocês conseguem entender isso? Vocês podem dizer amém? Deus, Ele quer nos tirar desse legalismo, isso que nos atrapalha de sonharmos com a volta de Jesus e de buscarmos viver tendo a presença de Deus, não simplesmente o poder para fazer, mas a presença de Deus, sendo verdadeiros templos do Espírito Santo, cheios, se enchendo, se embriagando. Não só na mente, cheio, que adianta nós conhecemos o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, mas não acreditarmos e não confiarmos e não fazemos dele realmente o nosso verdadeiro bom pastor. Não adianta saber decorar o Salmo 91, se eu não procuro habitar debaixo das suas mãos potentes, se eu não me coloco debaixo da sua onipotência. Vocês estão compreendendo, irmãos? Nós temos que, sabe, nos entregarmos, sabe, a esta palavra pela fé, para que ela nos liberte, para que ela nos faça curados. Aonde, independente, se você puder ajoelhar, se você puder passar um tempo de oração, você passa, amém. Mas a forma, o jeito não vai ditar, não, muito pelo contrário, você tem a liberdade, mesmo cozinhando, mesmo dirigindo, mesmo fazendo qualquer trabalhando, você tem os céus abertos, como nós estudamos esses dias, para falar com Ele, falando: Deus, quem sou eu para que Tu pudesse me amar desse jeito? Aleluia. Mas mesmo assim, Senhor, eu sou grato a Ti, Senhor, obrigado por esta situação. Obrigado porque eu posso reconhecer, experimentar a fidelidade de um Deus que, em meio a todo esse sofrimento, eu tenho a certeza que Ele vela por mim. Louvado seja o Teu nome. Mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que eu mesmo creio, eu posso dizer: Deus, se assim aconteceu, porque Tu tens o melhor para mim. Louvado seja o Teu nome. Adorar a Deus, louvar a Deus, quando Ele nos dá, é fácil, não é? Mas vamos olhar para a vida de Jó. Eu ouvi essa frase esses dias, eu achei tremenda. Jó adorou a Deus. Qual era a situação dele? Quando Deus tirou dele, quando Deus permitiu que fosse tirado, Jó simplesmente se prostrou e adorou ao Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? O legalismo, ele é regido de uma forma mecânica, é humano, ele é carnal. O legalista não precisa de Deus, e a busca pela inocência
ou melhor, ele busca pela inocência e não pelo perdão dos seus pecados. Não reconhece. O legalismo é um processo sistemático da defesa de si mesmo, de explicação de si mesmo, para justificar a si mesmo. Os legalistas não, ou, dizendo melhor, são obcecados pelo seu eu. Nós vemos aqui uma verdade, um parâmetro para reconhecermos se realmente nós nos convertemos ou fomos convertidos pela palavra de Deus. Se nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, e a nossa posição mais alta é quando nós nos prostramos reconhecendo e agradecendo ao Senhor o tempo todo. Hoje não existe mais eu, não existe mais, é como um casamento. Antes de eu conhecer a minha esposa, havia a história de duas pessoas, Gesiel e Marluce. Mas a partir do momento que nós nos casamos, não existe mais eu e ela, existe nós. O que me ajuda em muitas dificuldades no nosso relacionamento é esse entendimento. Eu preciso pensar nela. Eu preciso esquecer de mim. Eu preciso, se for necessário, sacrificar-me por ela. Porque eu a amo. E assim também tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Não existe mais eu. Eu penso o seguinte em relação ao livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha, em todos os momentos, escolhas fazem parte. Mas nós temos que entender uma coisa. Sempre quando houver essa liberdade para escolhermos, vamos lembrar do dia que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, escolhemos a vontade dEle. Vamos voltar, vamos confirmar que a nossa escolha é fazer a vontade dEle. Algumas vezes, a nossa vontade está dentro da vontade dEle. Mas o princípio de entendimento, de base para a nossa atitude, seja feita a tua vontade, segundo a tua vontade. Primeira do homem, mas não é essa, mas segundo a tua vontade. O legalismo transforma a minha opinião em um fardo para você, como também transforma a tua opinião em um fardo para mim. O legalista não tem humildade para reconhecer que ele está errado. Ele está cumprindo a cartilha. Essa é a verdade. Só existe um espaço para opinião entre nós. Imagina qual é a opinião certa. A minha. O legalista é assim. Uma outra opinião. Imagina qual é a errada. A do outro. O legalismo, ele faz que eu ou que nós questionamos a opinião do outro, do próximo. E ele também nos leva a desconfiarmos se realmente existe comunhão entre nós. Olha só que coisa interessante. E o pior, ele leva o legalista, ele é levado a questionar a comunhão do próximo com Deus. Não é nada. Você não faz o que eu faço. Que isso? Isso que está falando, isso aí, que isso? Ser manteiga derretida, ser... O legalista pensa assim. Não existe mais, ou não existe espaço para Deus, para gerar um coração novo dentro dele, um pensamento novo. Nicodemos, ele ouviu tudo aquilo que ele não tinha ouvido antes. Com certeza ele havia participado de várias discussões sobre a salvação. E com certeza ele tinha prevalecido em quase todas. Mas agora, ele escuta uma opinião totalmente diferente pela primeira vez. Ele escuta uma opinião que faz diferença. Por quê? Porque essa opinião é verdadeira, ela não exige regra, não foi estabelecido aí regras, não foi oferecido nenhum sistema, nenhum código, nenhum ritual exigido, né?
Não, você tem que fazer umas correntes aí, você tem que fazer um... Não, ele simplesmente ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade aqui, versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus falando: se vos faleis de coisas terrestres, não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, legalistas. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Você viu que ele foi à noite encontrar com Jesus? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em quem? Em Deus. Todo aquele que crê será salvo. Não quer dizer, não é aquele que se esforça para alcançar, aquele que faz o que é bem sucedido, não, mas aquele que crê. Foi isso que Nicodemos ouviu e creu, e mudou a vida dele. E para finalizarmos aqui, João, capítulo 19. O sepultamento de Jesus, aqui, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Olha que bacana, versículo 29. E foi também quem? Quem? Liberto, já não mais com medo, corajoso para se apresentar diante do imperador, diante daquele que tinha nas suas mãos todo o poder terreno aqui, que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Olha, aqui mostra justamente uma transformação. A graça entrou na vida de Nicodemos, ele foi transformado pela palavra de Jesus. Não mais escondendo, não mais buscando a noite, mas agora assumindo a sua fé em Jesus, agora como um discípulo de Jesus, agora um homem que passou a entregar a Deus uma verdadeira adoração. Ele trouxe o seu melhor, ele trouxe aqui a ideia, que quando ele, 100 libras de um composto de mirra e aloés, aqui mostra aquele que entende o propósito da graça, aquele que pela fé recebe o sacrifício de Jesus. Ele adora o Senhor Espírito em verdade, a sua alma tem sede de Deus, e ele entrega o seu melhor para Deus. Não existe mais o eu, mas existe agora o discípulo, existe agora aquele que se tornou o templo do Espírito Santo, aquele que vive
na presença de Deus e tem prazer de compartilhar com outros, para que possam conhecer também o poder do amor de Deus revelado através da graça do Senhor Jesus. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com a especiaria, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E olha que coisa interessante, irmãos. Vamos imaginar aqui. Imagine você, se tivesse tido a liberdade de ter em seus braços o corpo do seu mestre, o corpo do seu Senhor, desfalecido por causa dos seus pecados. Imagino eu, que ele abraçou firme aquele corpo moído. Ele abraçou, refletindo, ele se entregou por mim. Isso é graça. A maior demonstração do amor do Pai. Naquele momento, eu imaginando, tendo o corpo do seu mestre, ele abraçou, agradecido, chorou e adorou ao Pai. Prioridade é você abraçar o corpo do Senhor. Tê-lo em primeiro lugar é você dizer: como é bom poder ter essa certeza do teu amor. Você tem vivido debaixo da graça ou do legalismo? De que forma você tem? Louvado seja Deus, Senhor. Eu não tenho o que falar. Eu só tenho que agradecer e convidá-los a agradecer ao Senhor. Se coloque de pé. Gostaria que você, neste momento, fechasse seus olhos e pudesse agradecer ao Senhor. A gente é de pessoal de louvor aqui. Aleluia. Feche os seus olhos. Entregue o seu eu às mãos do Senhor.